Deus. Graça e paz a todos. Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesta noite, poder estar transmitindo a palavra de Deus e ver muita gente que eu nunca tinha visto, né? Eu estava olhando para a igreja e, puxa, quanta gente que eu ainda não conheço. E olha que já há quase 5 meses que eu tenho vindo pregar todos os domingos de manhã aqui, mas ainda há mais gente nesta igreja. E glória a Deus por isso. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco. Já compartilhei esta palavra de manhã e vou repetir a mesma palavra nesta noite. E por quê? Porque Deus começou a fazer nesta igreja algo muito grande. A palavra de Deus diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é isto que Deus tem preparado para nós. Há muito tempo, Deus tem feito aqui nesta igreja algo tremendo. Deus tem derramado do seu Espírito, Deus tem derramado a sua unção, Deus tem feito coisas maravilhosas nesse lugar, e tudo tem um propósito. Não é para rirmos um pouco, ficarmos alegres e irmos embora e continuarmos na mesma. Se fosse para isso, seria muito pouco. Mas Deus tem um propósito com esta igreja. Deus tem um propósito a começar do vosso pastor, do nosso pastor, até cada um dos irmãos que aqui estão. Deus tem um propósito para esta igreja. E Deus tem feito como que uma limpeza nesta seara, neste lugar. E como diz em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. E nós somos o quê? As varas. E o nosso pai, como lavrador, o que é que ele faz? Limpa, para que dê mais frutos, e corta aquelas que não dão frutos, para não atrapalhar e nem sugar a seiva daquelas que dão frutos. E é exatamente o que Deus tem feito nesta igreja, não é ao longo dos meses, é ao longo dos anos. E muito em particular, de algum tempo para cá. Eu não sei quanto tempo, 1 ano ou 2, mas Deus tem feito algo nesta igreja e tem sido um crescente. E aqueles que estão mesmo ligados à videira, esses estão permanecendo, estão sendo limpos e estão dando frutos. E estão dando frutos. Novas varas têm crescido. Mas aqueles que muitas vezes vêm só para ver, ou vêm porque se sente bem, ou vêm querendo usar Deus como sendo um pneu estepe. Quando é que a gente usa o pneu estepe? Em emergências. Em Portugal se diz o pneu sobressalente. Ele não tem função nenhuma, a gente só se lembra dele quando fura o pneu do carro e a gente precisa numa emergência. E muitas vezes há muitas pessoas que tratam Deus assim. Quando tem uma emergência, quando estão doentes, quando estão aflitos, espera vou lá na igreja, que lá eles oram e as coisas acontecem. Aí fica firme um mês, como muitos irmãos fazem no carro, trocam o pneu, se esquecem de arrumar o outro pneu, e vão andando, mas daqui a pouco já está tudo bem de novo, troca o pneu, guarda aquele pneu lá de novo lá no porta-malas, e nunca mais se lembra. Só quando fura o pneu de novo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer um povo comprometido com a sua palavra, comprometido com o seu reino. E Deus está levantando, não é só aqui no Parque América, Deus está levantando nesta terra, nos últimos dias, um povo assim, comprometido com a sua palavra. Deus tem levantado ministros que são verdadeiras labaredas de fogo, que não se contaminam com as coisas deste mundo, não se contaminam com os esquemas deste mundo, nem se preocupam em agradar homens,
nem se preocupam em agradar homens, mas antes de tudo, entre aspas, essa preocupação, se preocupam em agradar a Deus, porque importa agradar a Deus do que aos homens, e têm transmitido uma palavra pura e verdadeira. E aquele que acreditar nesta palavra, aquele que receber esta palavra, mais cedo ou mais tarde, terá os benefícios na sua vida. Mas quem não crer, não tem problema nenhum. Da mesma forma como entra, também pode sair. Veja que Deus, Ele nos manda dar a sua palavra. E o trabalho, o resto do trabalho, pertence ao Espírito Santo. É Ele quem convence as pessoas. Não é um pregador, não é o pastor, é o Espírito Santo. E depois cabe às pessoas decidir o que é que quer. Se quer receber, se quer obedecer ou não obedecer. E Deus sempre coloca as duas vertentes. Se você obedecer, como diz Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se não quiserdes e recusardes, serão devorados ao fio da espada. Cada um escolhe o que quiser. A escolha é nossa. Mas se nós quisermos e obedecermos à palavra de Deus, nós então teremos o melhor na nossa vida. É que muitas vezes nós pensamos que o melhor é aquilo que nós queremos. Mas nos esquecemos que o melhor para nós é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós hoje vamos ver a palavra de Deus acerca de autoridade e submissão. Foi o que nós vimos, quem estava aqui de manhã ouviu esta palavra. Não sei se vai ser da mesma forma. O Espírito de Deus é quem sabe. Eu apenas estou comunicando aquilo que está no coração do Pai. Mas nós vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca deste tema. E a primeira coisa que nós vamos ver é que todo o reino de Deus está seguro na autoridade de Deus. O reino de Deus está seguro, diga comigo, o reino de Deus, todo o reino de Deus está seguro na autoridade de Deus. Veja, desde a criação, de quando todas as coisas foram criadas, tudo foi criado debaixo da autoridade de Deus. E toda esta autoridade de Deus está firmada na sua palavra, está firmada na palavra de Deus. Tudo foi criado debaixo desta autoridade, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, quando nós vemos a criação de todo o mundo, de todas as coisas, nós vamos ver que foi a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, que fez com que todas as coisas fossem criadas, inclusive nós, os seres humanos. No versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. No versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. No versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. No versículo de número 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves do céu sobre a face da expansão dos céus. Versículo de número 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Mais para frente, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
macho e fêmea os criou. Em todos esses versículos que nós lemos, o que é que transmite? Uma ordem. Deus mandou que algo fosse feito, e logo em seguida, aquilo que Deus mandou foi executado. Todo mundo foi criado debaixo da palavra de Deus. A autoridade de Deus começou a entrar em funcionamento exatamente no momento da criação. E nunca parou. Todo o reino de Deus está seguro na autoridade de Deus. E mesmo depois que Deus criou todas as coisas, tudo ainda continua seguro debaixo da autoridade de Deus. Mesmo depois da criação, tudo ainda continua seguro debaixo da autoridade de Deus. Vamos para Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, leiam comigo agora, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, só eu, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus criou todas as coisas, criou a nós inclusive pela sua autoridade, pela sua palavra, e depois que todas as coisas foram criadas, Deus mantém tudo aquilo que foi feito ainda debaixo da sua autoridade. Deus mantém ainda tudo debaixo da sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, Ele não veio por iniciativa própria, Ele não veio por si só, Ele veio debaixo da autoridade do Pai, veio debaixo da autoridade de Deus. E a todo tempo, Jesus deixou isso muito claro. Jesus nunca fez aquilo que Ele queria, fazia sempre a vontade do Pai. Estava sempre em obediência ao Pai. Por isso que Jesus teve os resultados que Ele teve. Mas você diz, mas Jesus era o Filho de Deus. Mas você se lembra que Ele deixou toda a sua glória lá? Que Ele se humilhou a si mesmo? Ele veio em forma humana, sem pecado, mas veio em forma humana. Jesus Cristo esperou todo o tempo determinado por Deus. E só começou a fazer os milagres, só começou a fazer os sinais, só começou a trabalhar depois que recebeu o Espírito Santo. A autorização de Deus para que ele pudesse sair. Jesus era assim. Jesus é em tudo o nosso exemplo. Nós podemos ver pela palavra de Deus em várias passagens. Em várias passagens. O quanto Jesus estava debaixo da autoridade de Deus. Ao ponto que um centurião romano, um homem que conhecia a autoridade, está em Mateus 8, podemos ir lá. Um homem que sabia o que era autoridade. Um homem que vivia debaixo de autoridade, e tinha pessoas debaixo da sua autoridade. Quando ele viu a Jesus, ele não teve dúvida nenhuma. Ele diz, esse homem sabe o que é autoridade. Ele tem autoridade porque ele está debaixo de autoridade. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que Jesus encontrou fé neste homem? Porque este homem também discernia o que é autoridade. Este homem sabia o que era viver debaixo de autoridade. Meus irmãos, muitas vezes,
É muito bom nós estudarmos sobre fé, nós meditarmos sobre fé, sobre amor, sobre a unção de Deus. Mas apesar destas coisas todas, muitas vezes não obtemos resultado na nossa vida. Exatamente porque nós não sabemos viver em autoridade e não sabemos viver debaixo de submissão. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para nós próprios e Deus não responde a nossa oração. Queremos viver a nossa vida da maneira como queremos. Queremos fazer de Deus muitas vezes o nosso empregado, como se nós fôssemos o Senhor e Ele fosse o nosso servo. Mas não funciona assim. Todo o reino de Deus está estabelecido debaixo da autoridade de Deus. Todo o reino de Deus, e Jesus veio debaixo desta autoridade. Jesus tinha autoridade porque estava debaixo de autoridade. E as coisas só funcionam. Só funcionam e só funcionarão na nossa vida se nós estivermos também debaixo da autoridade de Jesus Cristo, se nós estivermos debaixo da autoridade da sua palavra, aí então as coisas vão funcionar. Por quê? Porque teremos autoridade sobre as outras coisas, porque estamos debaixo de autoridade. Quem é que está entendendo? Diga amém. Só funcionarão as coisas na nossa vida se nós estivermos debaixo de autoridade. Jesus chamou os seus discípulos e disse: todo poder me foi dado, portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós muitas vezes ensinamos a palavra de Deus e Jesus chamou os seus discípulos e lhe deu duas coisas: poder e autoridade. Eu próprio já ensinei isso aqui, duas coisas: poder e autoridade. E mandou fazer três coisas: o quê? Ir e pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas isto só funciona se nós estivermos debaixo de autoridade. Caso contrário, não funcionará nada. É muito importante nós compreendermos este princípio na nossa vida. E compreendermos como é que o próprio Senhor Jesus viveu, se é que nós queremos ter sucesso na nossa vida, se é que nós queremos ter respostas na nossa vida, se é que nós queremos ter mudança na nossa vida. Quantos de vocês querem ter uma mudança na sua vida? Sabe, meus irmãos, quando nós começamos a nossa vida no Evangelho, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esta mudança começa naquele dia, mas não para ali. É uma mudança diária. É uma mudança diária. E nós temos que caminhar até chegarmos à estatura de varão perfeito. Até chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas muitas vezes o que acontece? Os irmãos às vezes se tornam religiosos, se conformam aonde estão, se conformam com as situações, se conformam com as coisas, e nada acontece. É claro que não vai acontecer mesmo. Por quê? Porque não vive debaixo da autoridade de Deus. Quer fazer as coisas segundo a sua própria vontade. O Senhor Jesus Cristo, no meio da aflição toda, antes de ser crucificado, e Ele tinha possibilidade para isso, de se recusar a ser crucificado, Ele não precisava passar por aquilo. Qual foi o pecado dele? Quem pecou fomos nós, não foi ele. Ele veio em substituição a nós, fomos nós que erramos, toda a humanidade. Jesus não precisava passar por aquela humilhação toda. Mas, no entanto, você pode ir ali para Mateus 26, nós vamos ver o que Jesus falou com o Pai. Versículo 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Vamos para o versículo 39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus, segunda vez no versículo 42, diz: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade.
Meus irmãos, nós temos que entender muito bem a palavra de Deus. Nós temos que ser participantes das aflições de Cristo. Nós temos que compreender muito bem a palavra de Deus. Muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um plano na nossa vida, e Deus precisa que a gente passe por certas aflições, precisa que a gente passe por certas coisas. E muitas vezes o que é que muita gente faz? Se revolta contra Deus. Mas afinal de contas a sua palavra diz isso. E afinal de contas eu agora tenho que passar por isso. Não se submete à autoridade de Deus. Mas Jesus em todo tempo, o que é que ele dizia? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Seja feita a tua vontade. Este foi o exemplo que Jesus Cristo nos deu. E quem é que nós devemos seguir? A Jesus Cristo. Ele em tudo foi o nosso exemplo. De onde é que proveio a rebelião? De onde é que começou a rebelião? O que é rebelião? Para começar, o que é rebelião? Eu fui procurar no dicionário o significado dessa palavra. Significa insurreição, revolta. É eu não querer fazer a vontade do outro, a vontade de quem tem autoridade sobre a minha vida. E esta rebelião começou com Satanás, começou com Lúcifer. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12. Isaías 14, 12. Você daqui a pouco vai entender o porquê que às vezes muita gente tem problemas. E esses problemas não são solucionados. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos laços do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel, no capítulo 28, fala um pouco mais acerca disso. Ezequiel 28, do versículo 11 em diante, até o versículo 19. Ezequiel 28, 11 a 19. Veio a mim, já encontraram? Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que vêm. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Aqui está, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, a origem de Satanás. A origem de Satanás, e pode-se dizer que é a origem da rebelião. Quem era este querubim? Chamava-se Lúcifer, anjo de luz.
Ele estava numa posição super importante. Ele foi criado por Deus para ocupar uma posição super importante lá no céu. E você veja as características todas desse querubim. Você veja o que é que foi criado para ele, o que é que tinha à volta dele. As coisas que foram dadas a ele para que ele pudesse executar a sua função, executar o seu ministério. E no entanto, a glória lhe subiu. E ele começou a fazer planos dentro de si. Ele começou a projetar coisas. Subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e tal, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele era uma criação do Altíssimo. Recebeu uma parcela da autoridade do Altíssimo para executar uma função. Ele não tinha autoridade por si próprio. Foi dado a ele autoridade para que ele executasse uma missão. Só que no executar da sua missão, durante um tempo, ele fez tudo muito bem. Fez tudo em ordem, fez tudo conforme os mandamentos, conforme a lei. Só que a determinado tempo, o que ele começou? Espera aí, afinal de contas, eu também sou o bom aqui. Eu também tenho pessoas aqui, tenho anjos, não eram pessoas, tenho anjos aqui me servindo. Afinal de contas, eu tenho esta riqueza toda à minha volta. Afinal de contas, eu também sou alguém importante. E começou a se insurgir. E o que ele fez? Começou a engendrar um plano. Vou subir e serei semelhante ao Altíssimo. E para corroborar o plano dele, o que ele fez? Ele não foi sozinho. A palavra de Deus diz que ele trouxe 1/3 dos anjos do céu. A conversa dele era muito boa. E ele chega para um, chegou para outro e para outro. Muitos, 2/3 ele não conseguiu nada. Mas 1/3 ele conseguiu trazer com ele. 1/3 ele conseguiu trazer com ele. E daí é a origem da rebelião. Por isso, meus irmãos, que a rebelião é algo muito sério. E é algo que precisa ser ensinado na palavra de Deus. Precisa ser ensinado. Porque esta é a causa de muita gente estar morrendo. É a causa de muita gente não ter resposta das suas orações. É a causa de muita gente estar distante de Deus. Por quê? Porque a rebelião é o mesmo pecado de Satanás. É o mesmo pecado de Satanás. Satanás cometeu 2 pecados. Pecado é pecado, não há diferença de pecado. Mas ele cometeu 2 pecados. Um contra a santidade de Deus. Cometeu um contra a santidade de Deus. A sua conduta moral. Quando se fala de pecado contra a santidade de Deus, se fala da sua conduta moral. Se fala dos pecados da carne. Por exemplo, o adultério. E ele também pecou contra a autoridade de Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Afinal de contas, eu também sei das coisas. Afinal de contas, eu também entendo das coisas. Mas foi com quem que ele aprendeu? Não foi com o Altíssimo? Com quem o criou? Como é que agora ele já quer ser semelhante a quem o criou? Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando Satanás pecou contra a santidade, em Ezequiel 28, que nós lemos, diz que no monte santo de Deus estavas. No monte santo de Deus. No lugar onde Deus estava. E ele pecou contra isto.
Depois ele pecou contra, ao mesmo tempo, não foi depois, ele pecou contra a autoridade. Como é que ele pecou contra a autoridade? Aí Isaías diz: acima das estrelas exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, o grande pecado de Satanás não foi ele ter errado, mas foi o ele querer ser semelhante ao Altíssimo. Foi o que ele querer estabelecer o trono dele, a posição dele, ao lado do Criador, ao lado do Senhor. Querer se igualar a ele. Querer ser igual. Semelhante a querer ser igual. E Deus jamais vai permitir uma coisa desta. Posso ouvir um amém? O que é que Satanás fez? Ele violou a autoridade de Deus. Daí é que você vê, da onde é que provém as rebeliões. Daí você vê, da onde é que provém os rebeldes. Provém diretamente de Satanás. Toda rebeldia, toda rebelião provém diretamente de Satanás. Não tem outra fonte. Ele foi o primeiro rebelde. E veja, meus irmãos, que ele nunca vem com uma conversa áspera. A conversa dele é muito mansa. Quando ele foi enganar Eva, ele não chegou para Eva com uma conversa pesada. Não, senhor. Gênesis 3. Disse: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que ele foi usar? A palavra. O que a serpente foi usar? O que o diabo foi usar? A palavra. Quando ele vem com a sedução dele, com os enganos dele, meus irmãos, ele vem sempre usando a palavra para enganar as pessoas. Quando ele foi tentar a Jesus, qual foi o sistema que ele usou? Está escrito, a palavra. É sempre assim que ele se apresenta. É sempre assim que ele se apresenta. Está escrito. Para quê? Para trazer o engano e violar a autoridade de Deus na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Você sabe o que o diabo mais teme na sua vida? Não é você falar a palavra de Deus. O diabo, ele conhece melhor do que ninguém a palavra. O que o diabo mais teme em você é você usar a autoridade de Deus na sua vida. É você se submeter à autoridade de Deus. É isso que o diabo mais teme. Por que ele não conseguiu trazer os outros 2/3 dos anjos do céu? Porque eles estavam debaixo, estavam submissos à autoridade de Deus. Você sabe o que é autoridade? A autoridade diz o seguinte: é o direito ou poder de mandar. Direito ou poder de mandar. Alguém tem direito? Quando é direito, é porque alguém delegou. Quando é poder, é porque ela tem. No caso de Deus, ele tem um poder, ele não tem o direito, ele tem o poder de mandar. Ele é o criador de todas as coisas. E nós podemos mandar por quê? Porque ele nos deu esse direito. Mas o que é submissão? Submissão é adesão espontânea da vontade de alguém ou de outrem. Espontaneamente eu me submeto. Deus tem toda a autoridade. E eu, espontaneamente, me submeto à sua autoridade. E quando isso acontece, o diabo perde poder sobre você. Veja aí Tiago 4:7. Tiago 4:7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, meus irmãos, o diabo tem muito medo quando você se submete a Deus. Você chegar lá, está escrito, Satanás, ele não tem medo nenhum. E ele começa a falar a palavra com você.
Mas quando você se submete a Deus, quando você aceita a autoridade de Deus na sua vida, você recebe o poder para resisti-lo, você recebe a força para resisti-lo. Aí ele não aguenta. Aí ele tem que cair fora. E é isso que ele mais teme. E é exatamente por isso que ele anda sempre enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas se inflamem, se enchem, se achem alguma coisa, se achem pessoas importantes. Para quê? Para que mais um ele possa derrubar. É menos um para o atacar. Meus irmãos, nós vemos isto muitas vezes e de muitas maneiras. Abra aí no instante em Tito. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Veja uma coisa, cada um de nós viemos para a igreja, entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos salva e nos colocamos debaixo da autoridade de Deus. Nós nos submetemos à autoridade de Deus livre e espontaneamente. Mas nós não podemos nos esquecer que a autoridade de Deus aqui na terra também é manifesta através de homens que Deus instituiu. Está aqui em Tito 3:1, admoestos a que se sujeitem aos principados e às potestades, aqueles que têm autoridade. Assim também se manifesta a autoridade de Deus. Em Hebreus 13, versículo 17 e 18, diz assim, Hebreus 13, 17 e 18: Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Meus irmãos, olha aqui um grande segredo. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, mas a autoridade de Deus, ela também é manifesta na vida dos homens. Deus estabeleceu autoridades. Deus delegou a sua autoridade. E nós não podemos somente dizer, eu me submeto a Deus, e não me submeto a homem nenhum. Está errado. Porque Deus estabeleceu autoridades aqui na terra. Deus estabeleceu homens com governo aqui na terra. Lá fora no mundo, nós temos o governo da nação, e nós temos que nos submeter a ele. Dentro da igreja, nós temos os pastores. Dentro de casa, há o marido. Em todo lugar onde a gente vai, existe esse princípio de autoridade. Deus delega a autoridade às pessoas. E quando nós compreendemos isto e vivemos debaixo desse princípio, as outras coisas funcionam na nossa vida. A fé vai funcionar, o amor vai funcionar, a unção de Deus vai funcionar. Por quê? Porque o reino de Deus está estabelecido debaixo de autoridade. E esta autoridade está firmada na palavra de Deus. Quem é que está compreendendo? Abra aí no instante para completar isto em Romanos 13. Para que você compreenda ainda mais essa extensão da autoridade. 13, do 1 até o 7.
Diz assim, já encontraram? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Veja, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus, que toda a autoridade foi instituída por Deus. As autoridades humanas foram instituídas por Deus. As autoridades eclesiásticas, a autoridade da igreja foi instituída por Deus. E o que é que diz a palavra de Deus? Que nós não podemos nos levantar contra as autoridades que foram instituídas por Deus. Nós temos que entender uma coisa. Ah, mas o homem falha. Mas quem é que diz que eu tenho que pôr os olhos no homem? Eu tenho que pôr os olhos na autoridade de Deus que está sobre a vida dele. Na autoridade de Deus que está sobre a vida dele. E isso é importantíssimo nós compreendermos, irmãos. Porque você sabe, como eu dizia de manhã, sobretudo aqui no Brasil há uma coisa impressionante. Quando um homem está errado, ninguém está dizendo que está certo, ninguém está carimbando isso. Quando um homem comete um adultério, que é um pecado contra a carne, ele é crucificado. Se for um pastor, o ministério dele acaba. Ninguém mais quer saber desse homem para nada. Mas se ele cometer rebelião, o mesmo pecado que Satanás cometeu, se ele racha uma igreja e tira 1/3 do povo, ou metade do povo e leva com ele, daqui a pouco estamos todos de braços dados porque somos irmãos. Quando o pecado que ele cometeu é equiparado, igualado ao pecado que Satanás cometeu. E Satanás nunca teve perdão. Quem é que está compreendendo isto? Mas então eu posso adulterar? Não. É pecado, está errado. E nós não podemos andar pecando. Só que um é pecado contra a santidade de Deus, pecado carnal, pecado contra a moral. O outro é pecado contra a autoridade de Deus. É uma pessoa se levantar contra o líder de uma igreja, contra o líder, por exemplo, desta igreja, e dizer, eu não concordo mais com ele. E começa a fazer como Satanás fez, é a mesma operação. Liga para um, telefona para o outro, fala nas esquinas, chama aqui, chama acolá, e começa a fermentar. E é sempre com uma conversinha, nunca é direto. Primeiro ele sonda, se houver reciprocidade, então ele continua com a conversa. Se não tiver, com esse eu não posso contar. E vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Meus irmãos, esta é a razão de muitos, muitos mesmo, como dizem em 1 Coríntios 11. Por isso é que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. Não discernem a autoridade. Veja, meus irmãos, que coisa incrível. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, tem a ver conosco todos. Porque se nós quisermos que os dons do Espírito operem na nossa vida, se nós quisermos ver os sinais e maravilhas acontecendo dentro da nossa casa, na nossa vida, nós precisamos aprender os princípios de Deus para nós em todas as áreas, inclusive nesta, de que eu devo andar submisso às autoridades que Deus instituiu. A Bíblia fala em Hebreus 5:4
que ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. Ninguém se levanta e diz, eu sou líder, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. A não ser aqueles que entram em rebelião, como foi o caso de Satanás. Como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. Toda pessoa que tem autoridade foi chamada por Deus. E nós temos que obedecer. Veja, o reino de Deus inteiro está firmado debaixo da autoridade de Deus. E a autoridade de Deus, ela é delegada sobre os homens. Deus delegou esta autoridade, Ele estendeu essa autoridade sobre os homens. E todos nós devemos ser submissos à autoridade da mesma forma que Jesus foi. Da mesma forma que Jesus Cristo foi. Quem é que está entendendo? Quem é que não está entendendo nada diz aleluia. Ainda bem, está todo mundo entendendo. Então, o princípio de autoridade não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Deus. E quando, por algum motivo, eu me levanto contra a autoridade instituída por Deus, eu estou me levantando diretamente contra Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu estou me levantando contra o homem. Não está não. Você está se levantando diretamente contra Deus, porque aí é uma coisa que Deus empeita. Espera aí, é contra a autoridade? Essa conversa agora é comigo, porque se ele tem autoridade, fui eu que dei. E se estão indo contra a autoridade dele, estão indo contra mim. É um confronto direto contra Deus. Por isso, meus irmãos, é que se nós quisermos ter sucesso na nossa vida e termos as nossas orações respondidas, nós precisamos entender muito bem isto e não nos levantar contra os ungidos de Deus. E se ele estiver errado, e se ele estiver fazendo uma coisa que eu não concordo, boca fechada. E o que é que você tem que fazer? Orar, orar, ir diante de Deus e Deus, olha aqui essa situação, de acordo com a tua palavra, é assim, mas este homem que tem autoridade sobre a minha vida está fazendo assim, e agora? Mas nunca, jamais se levantar contra uma autoridade instituída por Deus, jamais, jamais você deve fazer isso. Toda autoridade foi instituída por Deus. E nós nunca, jamais podemos nos levantar contra uma autoridade. Abra sua Bíblia. Em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Veja só, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja só o que é que diz a palavra de Deus. Tem prazer Deus? Deus tem prazer em holocaustos, em sacrifícios? Não, Deus tem prazer na obediência. E quando, meus irmãos, nós obedecemos o que está na palavra de Deus, e temos este forte senso dentro de nós, de que mais importa obedecer do que sacrificar, e não andarmos por aquilo que achamos certo ou errado, porque muitas vezes aquilo que nós achamos certo ou errado é contra a palavra de Deus.
Se nós andarmos pela palavra de Deus e obedecermos, Deus vai ter prazer em nós. Deus se alegrará conosco. E aí o que vai acontecer? O restante das coisas vão funcionar. A fé vai funcionar, o amor vai funcionar, a unção vai funcionar e por aí afora. Mas se nós não obedecermos à palavra de Deus, não fizermos aquilo que Deus nos manda, você pode orar a sua vida inteira e nada vai acontecer na sua vida. Está em rebelião. Saul foi rejeitado por causa disto, por causa da sua rebelião, por ter desobedecido a uma ordem de Deus. Daí você vê, por que você pode compreender, por que muitas vezes as orações não são respondidas? Por que as coisas não acontecem na vida de muita gente? Porque são rebeldes, são desobedientes à palavra de Deus. E Deus não tem prazer em pessoas assim. E por que Deus nos avisa? Por que Deus dá a sua palavra? Porque ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo para arrependimento. No caso do diabo já não há mais arrependimento. Mas Deus tem alertado a sua igreja, perdão, exatamente por aquilo que Ele quer fazer aqui nesse lugar. Deus quer levantar um povo aqui, está levantando, Deus não vai levantar, Deus está levantando aqui, um povo santificado para a sua obra. Deus está levantando um povo poderoso nesta igreja, e tem alertado vocês para vários fatores, que vocês têm que observar, para que o propósito de Deus possa ser cumprido na sua vida. Deus tem alertado você, meu irmão e minha irmã, para que você faça parte do propósito que Deus estabeleceu para essa igreja. Porque senão o que vai acontecer? Deus não vai paralisar o seu propósito, Deus vai levantar outros, e você fica de fora. Você fica de fora. Alguém aqui quer ficar de fora do propósito de Deus? Alguém aqui quer ficar de fora do propósito de Deus? Alguém aqui está dormindo? Alguém quer ficar fora do propósito de Deus? Não. Por isso é que Deus nos alerta. Por isso é que Deus tem trazido a sua palavra, a tempo e a fora de tempo, para nos alertar, para que nós tenhamos um senso de obediência muito forte na nossa vida. E termos o cuidado para não entrarmos em choque com a palavra de Deus. Termos o cuidado para não entrar em choque contra os ungidos de Deus. Quando nós falamos mal de um ungido de Deus, irmãos, nós entramos em choque com o próprio Deus. Só para terminar, eu quero dar um exemplo a vocês. Um exemplo que, para mim, é um dos exemplos mais fortes na palavra de Deus, de como Deus trata esta questão da autoridade e da submissão. Deus é muito sério com este assunto. Números 12. Veja aqui, um exemplo claro. Está aqui um homem de Deus, chamado Moisés, veja, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Miriam e Arão se levantou contra Moisés, falaram mal contra Moisés, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor.
Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Meus irmãos, olhem para mim um instante, porque Miriam e Arão foram contra a autoridade que Deus tinha estabelecido. Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. E se levantaram contra a autoridade de Moisés. E Deus disse: olhe, se houver profeta, eu falo por sonhos, por visões, mas Moisés, eu falo vista a vista, cara a cara. Não é assim com os outros. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê muita gente esfriando na fé, morrendo espiritualmente. Por quê? Porque se levanta contra os ungidos de Deus, falam mal dos ungidos de Deus, falam mal pelas costas. E quando eu falo ungido de Deus, não é só o pastor da igreja, é contra os ungidos de Deus de modo em geral. Falam mal e depois, e principalmente pelo anjo que Deus colocou na igreja, e depois querem que as coisas vão bem. Não vão. Não vão, é impossível. Por quê? Porque Deus não premia a rebelião. Deus deu autoridade aos homens, e porque o homem está debaixo da autoridade que Deus deu, ele divide também para os outros, e existe uma cadeia de comando, e outros vão recebendo a autoridade. Vamos pegar aqui o exemplo. Deus deu a esta igreja um anjo. Quem é? O pastor Dirceu. E ele recebeu a autoridade de Deus, mas ele não consegue fazer o trabalho todo sozinho. Então o que é que ele faz? Da autoridade que Deus deu a ele, ele divide por mais pessoas para o ajudarem, para executarem a obra de Deus junto com ele. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas vêm, começam a trabalhar com ele, começam a trabalhar bem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente já começam a se achar doutores, já começam a se achar os bons, porque afinal de contas, quem conhece aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, quem sabe sou eu, quem conhece a região sou eu, ele nem vem aqui, ou quando vem, fica pouco tempo, eu é que estou aqui sempre, e já começa a se achar que era o bom, começa a falar mal do homem de Deus. Ou mesmo aquele que recebeu a autoridade de Deus, do homem de Deus, para cuidar de um departamento, é um ungido de Deus, é quem tem autoridade naquele lugar. E o outro que recebeu ali, que vem para ajudar, mas eu não concordo com a decisão desse diretor, com esse líder, e não sei o quê, e já começa a se posicionar contra. Tenhamos cuidado com isto. Por que Deus está trazendo esse recado hoje? Porque Deus está fazendo algo maravilhoso nesta igreja. Deus está fazendo uma obra de espanto e de assombro nesta igreja, e quer que você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, se acorde para fazer parte deste projeto, para fazer parte desta obra de espanto e de assombro. Você ainda pode não estar vendo, nem calculando, e nem vai conseguir calcular, só se Deus lhe mostrar o que é que Deus tem preparado. Agora, cabe a nós recebermos de Deus aquilo que Ele tem. Cabe a nós recebermos de Deus aquilo que Ele tem. E enquanto Deus está nos alertando, Deus está com paciência. Para quê? Para que nós ainda tenhamos tempo de nos corrigir, e Ele possa vir e nos abençoar. Para que Ele possa vir e tirar a maldade do nosso meio. Para que Ele possa vir e tirar a maldição de dentro da nossa casa. Ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para a salvação. É por isso que Deus está alertando você, alertando a mim, para que nós andemos em obediência à sua palavra e compreendamos esse princípio, que todo o reino de Deus está colocado debaixo da sua autoridade, debaixo da sua palavra, e Deus pegou na autoridade que Ele tem e dividiu, transmitiu aos homens.
Ninguém tem autoridade por si próprio, tem autoridade quando Deus lhe dá. E se nós levantamos contra uma autoridade, nós estamos nos levantando contra Deus. Quer você acredite, quer não. Você está se levantando contra Deus. A briga é contra Deus. Mas pastor, eu não concordo. Eu não sei, eu não quero. Você tem liberdade. A porta está aberta. Mas, quieto, calado, mudo. Nunca fale mal de um ungido de Deus. Nunca, jamais. Mas ele é ser humano como eu. Ninguém toma para si esta honra, a não ser os que são chamados por Deus. Nós não temos que olhar o homem. O próprio Paulo dizia, em Filipenses 3,17 e 1 Coríntios 11,1, sede meus imitadores. E em 1 Coríntios 11,1 ele diz, sede meus imitadores, como? Eu sou de quem? De Cristo. Como eu imito a Cristo, imitem-me a mim. Não é para imitar o Paulo, nós imitávamos o Paulo naquilo que Paulo imita a Cristo. Nós olhamos para o homem, mas olhamos a autoridade que Deus tem. Nós não estamos venerando o homem, mas estamos honrando o Deus que está sobre o homem. Posso ouvir um amém? Nós estamos honrando a autoridade de Deus que está sobre ele. Mesmo na empresa onde você trabalha, você tem um chefe, tem um patrão, mas ele é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Ele é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Muitas vezes as pessoas gostam muito de falar contra o chefe, contra o patrão, mas ele é a sua autoridade que Deus colocou naquele lugar. E se você se levantar contra ele, ai, mas ele é ímpio, toma cuidado. Toma cuidado. Quem é que está compreendendo isso? Diga comigo, todo o reino de Deus está firmado na autoridade de Deus. Posso ouvir um amém? E todas as coisas, digam comigo, e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E todas as coisas estão fundamentadas, ainda continuam firmes, debaixo da palavra de Deus. Não mudou nada ainda. Tudo continua igual. Outro dia eu estava falando com o pastor Dirceu, estávamos falando muitas vezes do que a gente ouve por aí. Muitos ministros de Deus, às vezes falam isso, mas você ainda está nesta? As coisas já mudaram. A gente ouve essas coisas. Mas você ainda acredita na palavra como está escrito aí? Mas já houve outras interpretações. E a todo tempo Deus diz, a palavra de Deus diz, qualquer outro que vos pregar outro evangelho além deste, seja o quê? Anátema, maldito. Não mudou nada, continua igual, ainda não caiu um J nem um tio, e nem vai cair enquanto não tiver tudo completado. Não mudou nada, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. E Deus está alertando a cada um de nós para quê? Para que nós possamos, meus irmãos, e hoje é tão interessante porque é Santa Ceia, e em Coríntios 11 está lá escrito bem claro, a partir do versículo 23, que nós antes de tomar, o que é que temos que fazer? Analisar a nós próprios, analisar a nós mesmos. Por isso que há muitos fracos e doentes, por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está baseado, está estabelecido debaixo da autoridade de Deus. Está estabelecido debaixo desta autoridade. Quem é o cabeça? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tudo está debaixo da autoridade. Tudo está debaixo da autoridade. Se nós compreendemos isto, meus irmãos, e tomamos cuidado e atentamos para a palavra de Deus, e mudamos o nosso modo de falar, mudamos o nosso modo de pensar, e passamos a respeitar os homens que Deus instituiu, não vendo a vida deles, mas vendo o Deus que está sobre ele, vendo a autoridade de Deus que está sobre ele, muitas coisas na nossa vida vai mudar. Eu sei desse princípio há muitos anos, e eu me recuso a falar mal dos homens de Deus. Eu me recuso
a falar mal dos homens de Deus. Eu ainda há pouco tempo, eu saí de um ministério. Eu estava num grande ministério. Eu contei esse um pouquinho de manhã. Um grande ministério. Só uma das igrejas que eu tinha eram de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Numa nação eu tinha 135 igrejas debaixo do meu comando. Fora as outras nações todas de África onde eu já tinha entrado. Tinha 2 carros, 2 Mercedes. E no entanto, meus irmãos, quando eu saí daquele ministério, saí porque entendi que era hora, e porque algumas coisas eu já não concordava, eu já não aceitava, mas entre começar a falar mal do homem de Deus que está lá, que é um homem de Deus cheio de valor e de frutos, e fazer rebelião, tirar o povo, o que é que eu fiz? Saiu eu e mais ninguém. E mais ninguém. E me coloquei à disposição do Senhor, a hora que o Senhor quiser, mas não trouxe absolutamente ninguém. Resultado, nem as Mercedes, eu tinha 2, uma classe E e uma classe C, não trouxe nenhuma. Hoje eu estou andando de Mercedes. E qual é meu problema? O mesmo Deus que me deu aquelas é o mesmo Deus que pode me dar outras. Quem sabe até mais novas do que aquelas que eu tinha. Grandes coisas. Mas onde é que está o princípio? Aí é que está. É que ao eu sair e larguei tudo lá, não trouxe nada do que era meu, do que não era meu. Nem os carros, nem os equipamentos, nada. Só eu e minha roupa, que essa era minha. Fui eu que comprei. O resto ficou lá tudo. Resultado, a todo tempo, Deus pode me abençoar. Por quê? Posso receber as bênçãos de Deus, porque eu não tenho culpa nas minhas mãos. Eu não tenho culpa nenhuma. Se me jogarem na cova dos leões, eles não vão me comer, porque eu não tenho culpa nenhuma contra o rei. De forma alguma. Se me jogarem na fornalha de fogo ardente, vai ter lá o segundo homem, né? Na casa eram 3. Se me jogarem sozinho, vai ter o segundo homem andando comigo. Sim, lá era 3, então era o quarto. No meu caso, se me jogarem sozinho, é o segundo, né? O pastor também ali pega na Bíblia e não muda nada, né? Eu estou dizendo, no caso, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram 3. Então o rei viu o quarto. No meu caso, se me jogarem sozinho, vai ter o segundo, né? Que está ali comigo. Então eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa nenhuma. Não tem nada aqui nas minhas mãos. Mas não. Agora, se eu me levantar contra o homem de Deus e falar contra ele, todas as palavras que eu falar contra ele serão usadas contra mim. Serão usadas contra mim. Meus irmãos, isto é muito importante. Você perceber isso. Porque às vezes as pessoas se levantam, falam mal desse, falam mal daquele, às vezes não concordam e chegam em casa e começam nheco. Talvez você chegue em casa hoje e não gostou nada dessa pregação, mas guarda para você. Não fala mal de mim, porque senão você vai estar perdido. Eu não estou aqui por mim próprio, eu não estou aqui por eu mesmo. Eu estou aqui cumprindo o papel que Deus mandou fazer. Por quê? Porque amanhã você vai querer receber bênçãos de Deus, você vai trabalhar e vai querer abrir o seu negócio e vai querer que as coisas funcionem, e não vão funcionar. Não compreende a autoridade? Não compreende isto? O que é submissão? É submeter de livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a estar em igreja nenhuma, nem aqui, nem em qualquer lado. Mas desde o momento em que eu estou debaixo de um ministério, eu me submeto a ele de livre vontade, de cara alegre. E se eu ver coisas que eu não concordo, e eu estou ali, foi ali que Deus me implantou, eu vou diante de Deus, Deus, eu não sei o que se passa, eu não entendo. Quem é que está errado? Sou eu, é ele? Eu não sei. Mostra-me o que é que se passa. Mas nunca abra sua boca para falar mal de ninguém. Nunca abra sua boca para falar mal do seu líder do departamento. Nunca, porque ele é ungido de Deus. Mas e daí? É mais novo do que eu. Grandes coisas. Quem dá o poder é Deus.
Em Daniel 2:21 diz que é Ele quem remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. É Deus é que faz tudo. Deus é que levanta, Deus é que abate. Deus é que faz todas as coisas. Posso ouvir um amém? Diga comigo, todo o reino de Deus está baseado na autoridade de Deus. Está seguro na autoridade de Deus. E ainda hoje, tudo se mantém debaixo da autoridade de Deus. Diga comigo, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e eu compreendo o que é autoridade. Eu fui criado debaixo da Tua autoridade, eu estou mantido pela Tua autoridade, eu vivo debaixo de autoridade e eu vivo em obediência, em nome de Jesus Cristo. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e ouvirdes, se obedecerdes, comereis o melhor desta terra. A escolha é tua. O que é que você escolhe? Comer o melhor desta terra ou cair ao fio da espada? A escolha é tua. Mas é claro que todos nós queremos escolher o melhor desta terra. Então diga bem forte: eu quero, eu ouço a palavra de Deus, e por isto eu como o melhor desta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe.